E já tem uns meses, na verdade anos, que as pessoas estão num discurso de ai, que preguiça de me relacionar, ai, é por isso que eu sou solteiro, ai, é por isso que eu fico em casa na minha, eu não falo com ninguém, eu não tenho amigos, eu prefiro 40 milhões de vezes a minha própria companhia do que me estressar com os outros, do que passar por isso, ai, olha, melhor sozinho do que mal acompanhada e tarará. E eu sempre reflito, como tudo na vida que sugere um outro polo. Aí eu pergunto, será que tem um ruído aí? Quando a gente vira muita direção para um lado, né? É disso que eu vou falar. E se você não me conhece, meu nome é Kátia, seu Cativeiro Cast, bem-vindo a mais um episódio. Já fica aí seguindo para você ver que toda semana eu tô aqui refletindo com vocês. Quem sou eu? Uma pensante, uma vivente dessa realidade em que existimos todos juntos, né? Infelizmente ou felizmente, para alguns. Mas hoje eu queria falar para vocês desse discurso que já tem muitos anos que a gente tem escutado. Eu acho que é muito a geração millennial, né? Começou a trazer esse discurso, até porque as gerações antes de nós, eu sentia que estavam mais habituadas a viver e conviver com pessoas que não gostavam tanto, fosse o que fosse, doesse o que tinha que doer, era casamento ruim, continuava, era situação ruim no trabalho, continuava, era onde fosse que estava tendo uma situação ruim de relacionamento, de relações ruins, as pessoas continuavam, ninguém saía. Eu acho que nessa época talvez nem passasse pela cabeça das pessoas que elas tinham outra possibilidade de vida que não fosse aquela, que era aguentar algumas merdas do lado de outras pessoas, né? E aí a gente veio quebrando tudo isso. Sinto eu, assim, que os millennials começaram a falar, cara, e se eu não ficar num relacionamento? E se eu só não decidir não me estressar com isso e ficar sozinha, solteira e aí? Aí experimenta, vê que realmente é muito pacífico, é muito tranquilo, a gente tem uma vida, olha, bem de boa, você faz o que você quer, você acorda a hora que quer, não tem que ficar perguntando pra ninguém onde é que vai, o que vai jantar, o que não vai jantar, você come se você quiser, você não come, não dá satisfações, assim que possível, né, todos nós queremos lá pinar o pé ali, sair de casa, morar sem os pais também, e aí quando isso acontece, né, quando a gente começa essa vida morando sozinho, a gente fala, ai que delícia, não tenho mãe e pai, não tenho irmãos aqui enchendo meu saco, não tenho tanta gente dentro de casa, e a gente vai, né, se isolando, e como eu disse, é muito fácil, né, manter uma paz onde ela depende que eu esteja sozinha. E é disso que eu vim falar com vocês hoje, vim compartilhar um pouco. E pra quem não sabe, nesse canal a gente ainda não tem patrocínio, tá, gente? Por isso que é tão importante vocês curtirem, comentarem e fazer esse conteúdo chegar para outras pessoas. Por que isso é importante? Porque além de ouvir a minha voz aveludada no seu microfone, no seu fone, microfone não, né? No seu fone, você também vai poder, assim que esse canal tiver aqui mais recursos, tá, gente? Ter uma imagem melhor. Porque agora eu gravo com o que eu tenho. E o que eu tenho é um notebook de 12 anos atrás. E tô muito que bem entregando, tá? Primeiro a gente começa, depois a gente aprimora. Já diria a Inês Brasil. O ditado dela. Tô com um amigo meu que tem falado que um tio dele fala tudo. Ai, o ditado. Como diria o ditado tal. E aí ele fala qualquer coisa. É bem coisa que a Inês Brasil fala, né? Como diria o ditado, graças a Deus. É isso. Ou, vamos fazer o quê? Esse é um ótimo ditado. E aqui eu queria compartilhar com vocês justamente que eu sou uma pessoa, para quem não acompanha muito do Cativeiro Cast, tá me vendo pela primeira vez, né? Eu queria dizer que eu gosto da ideia do caminho do meio. Nem um lado, nem o outro. Ai, em cima do muro, ai, sem decisão, sem opinião, né? É justamente entender que toda polaridade, né? Se eu vou para cá ou se eu vou para cá, se eu escolho só estar aqui ou só estar aqui, eu fecho o olho para uma realidade única, onde só isso aqui é correto, ou só isso aqui é certo, ou só isso aqui é correto, e só isso aqui é certo, então o outro lado tá errado, o outro lado não faz sentido. Eu não gosto muito dessa ideia, porque eu acho que a vivência humana parece que é isso, né? Parece que é ou aqui ou é aqui, e eu não sei se é bem por aí, eu não sei se todos os assuntos e situações a gente consegue falar, é só assim, é só assado. Tudo é um grande depende, tudo é um grande, às vezes tem que ser assim, às vezes tem que ser assado, às vezes é um mistão de tudo. Né? Então, na minha vida pessoal, eu gosto muito de buscar um equilíbrio para as coisas, de buscar entender que, e eu adoro isso, tá? Já falei outras vezes aqui o quanto eu adoro buscar uma flexibilidade. Eu acho que, sério, ser flexível é uma coisa que nos ajuda tanto.
Acho que até tem uma musiquinha lá do... Ai, será que era Mulan? O desenho? Meu amigo adorava Mulan, ele vivia cantando essas músicas da Mulan. Eu acho que era. Vou pesquisar, que a Charlie do Futuro confirma que isso é Mulan. Para ser um bom guerreiro, vocês devem sempre manter todos eles em equilíbrio. Vamos ver se isso ajuda. Terra, céu. Dia, noite. Som e silêncio. Treva e luz. Andam sempre 2 a 2 pra dar equilíbrio. Há inverno e há verão. É a primeira lição. Que tinha uma música que falava do bambu, e o bambu, ele é uma planta que ele enverga, mas não quebra, né? Ele cede, mas ele continua. Então eu acho que é mais ou menos essa brincadeira. Nem sei se isso é uma filosofia assim mais oriental, talvez seja um conhecimento, né, do equilíbrio, porque tem muitas coisas que trazem essa coisa da balança, do equilíbrio, temos que achar aqui um meio do caminho. Dou esse exemplo porque eu falo do budismo. O budismo é uma religião que busca muito isso. O caminho do meio, inclusive, muito citado no budismo, mas não necessariamente fazendo nenhum viés a religiões. Eu gosto dessa ideia de ficar, sabe, aberta para as duas possibilidades. Era até um problema meu, porque quando eu tava na escola, nas aulas, principalmente dessas que você tem que escrever bastante, aí tinha que escrever um texto, uma redação, sei lá, eu lembro que em filosofia ou em sociologia, que eu sentava a mão lá para dar opinião, até a professora uma vez escreveu assim na minha redação: muito bom, porém faltou um posicionamento. Porque eu começava um parágrafo falando, é isso aqui. Outro parágrafo falava, mas também tem isso aqui. E na conclusão eu falava, tem esses dois aí. E ela queria que eu tomasse um partido. E eu ficava, gente, como é que eu te digo? Todo mundo tá certo, todo mundo tá errado. É a minha crença. E eu trouxe esse recorte dessa vida de, como é que eu chamo, assim, ermitão, né, desse isolamento, que eu sou muito fã, tá? Não tô aqui hater, não tô aqui uma completa julgadora das pessoas que se isolam, mas eu acho que com um discurso de essa é a minha vida, eu serei assim para sempre, esse sou eu jamais quero ficar perto de ninguém, porque todo mundo... Eu me pergunto o quanto isso é um lifestyle que seja saudável para pessoas que, atenção grande aqui, um grande asterisco, para pessoas que buscam o autodesenvolvimento. Falando muito porque eu juro pra vocês que eu tenho uma crença assim muito grande onde o silêncio, o se afastar dos outros, a solitude ou solidão planejada, como queiram chamar, ela é sim muito importante, ela tem esse momento de importância mesmo, muito grande, ainda mais em situações onde as pessoas doaram muito de si para outras, ocuparam muito do seu tempo com outras pessoas, gastaram muito da sua vida preocupado com o outro, fazendo pelo outro e se negligenciando. Aí eu acho que tem um momento que a pessoa tem que dar uma brecada e falar assim, aí, como é que eu tô levando essa vida? Às vezes é tanta distração que a pessoa tem que parar um momento, uma era, vamos chamar assim, pode ser uma era da vida dela e se concentrar só nela. Por ter feito muito pelo outro, por ter, às vezes, só tentado seguir aquilo que o outro falava que era o certo, correto, seja os pais, seja como for. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que sim, eu sou uma grande defensora, que existem momentos na vida onde a gente vai ficar na nossa, onde sim, a solitude ela é muito benéfica quando você usa esse tempo para redução de ruídos externos e você começa a se ouvir. Eu por várias vezes fiz isso. Por várias vezes. É até engraçado porque agora, em 2026, o pessoal tem falado muito de 2016, que foi há 10 anos. E eu tava relembrando de 2016. E olha só, em 2016 também foi um ano de muita solitude pra mim. Foi um ano em que eu basicamente mudei muito o meu círculo de amizades. Eu andava muito com uma galera, vivi muitos anos numa ideia só, porque é o que acontece quando a gente anda com a mesma galera sempre. A gente se condiciona um pouco até. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando que nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas de nós. A gente tem um pouco dessa troca no dia a dia, que a gente vai falar disso também, e isso nos molda. Vira numa realidade nossa, vira um mundinho nosso, né? Então eu lembro que eu saí desse mundinho e depois eu virei quem? Ninguém. Que eu fiquei, tá, e agora? Pra onde vou? O que eu sou? O que gosto? O que essa nova versão minha curte? O que ela não curte? Acho que é muito importante, sim, os momentos de solitude pra isso. Pra gente ficar
mais ciente de quem somos, qual é a nossa identidade para além do outro. E isso geralmente acontece muito quando a gente fica solteiro, porque num relacionamento, querendo ou não, se constrói uma terceira personalidade, a gente costuma falar, né? Tem quem eu sou, tem quem o outro é, e juntos a gente faz uma mescla ali e a gente vira uma coisa só. E depois que acaba aquele relacionamento, dure ele o tempo que durar, geralmente mais longuinho, a gente já tem outras referências, outras bagagens e fica um pouco diferente pra gente se perceber quem sou eu e quem é o outro, né? O que eu gostava porque eu gostava e gosto, e o que eu não gosto porque eu não gosto, ou eu parei de gostar porque o outro influenciou, ou eu gosto porque o outro influenciou, e tá tudo bem ser influenciado em alguns momentos, mas existe uma hora que é legal a gente se olhar assim e falar, tá, mas e agora? E é eu de agora? Porque eu vou falar, assim, não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu costumo mudar muito. Os meus pensamentos, isso reflete no meu estilo, reflete no meu discurso, reflete no jeito que eu tô agindo, tudo. Eu mudo bastante. E eu gosto disso, eu adoro. Tanto que eu tenho uma tatuagem, que é uma borboleta, porque significa, tipo, que eu passei por várias metamorfoses, eu mudo bastante. Eu até lembro de uma amiga falando assim, uma amiga mais espiritual, né? Ela falou assim, ai, mas eu acho que essa borboleta aí vai ficar incentivando muita mudança na sua vida, e não sei se isso é legal. Eu fiquei, ô amor, se você soubesse que a vida já tá assim, antes da borboleta, já tá em algum lugar de mim dentro, então já tem uma borboleta, porque a minha vida não para de mudar. E eu gosto, eu adoro, eu detesto rotina. Ai, o geminiano, né? Enfim, e eu lembro que nesses momentos de mudança, é interessante quando você saído de um relacionamento, ou mesmo quando você se muda fisicamente de um lugar, né? Você morava numa cidade, foi morar em outra, morava num bairro, foi morar em outro. Eu vou te falar que eu tenho uma nova personalidade até quando eu mudo de academia. Quando eu chego num novo lugar, eu sou uma nova identidade que eu falo, ninguém me conhece aqui. Não é uma delícia isso? Até tem algumas pessoas que falam de gostarem de viagens, porque nesses lugares, nessas cidades que elas estão viajando e visitando, elas têm a possibilidade de serem uma outra identidade, que ela nunca iria ser ali no núcleo dela. Então você chega numa cidade que você não conhece, você se veste às vezes de um jeito que você não se vestiria na sua cidade, que as pessoas iam tirar sarro de você, e você fala, cara, aqui eu tô livre pra ser. E eu acho que esse é o gostoso da solitude, sabe? Você experimentar coisas que você geralmente, né, não sabia que gostava ou não, aplicar ali uma nova identidade que você queria, às vezes você sempre quis ser mais fit, por exemplo, já tive relacionamentos onde a pessoa não gostava de plantas, eu adoro plantas, então quando eu fui pro meu cantinho sozinha, nossa, eu enchi minha casa de planta, porque eu gostava, e junto com essa pessoa, ela é uma pessoa que acordava super barulhenta, e tem gente que acorda assim, né, querendo ouvir música alta e tal, e eu acordava pensando, meu Deus, eu acordo muito mal-humorada, nossa, como eu sou mal-humorada quando acordo, meu Deus do céu. E aí, morando sozinha, eu descobri que não tinha nada a ver com mau humor, eu só sou uma pessoa que eu gosto de acordar com silêncio, e se eu não acordo com silêncio, isso vai me deixando brava. Ao passo que se eu acordo e ouço as minhas musiquinhas, ou nem ouço nada, geralmente eu não ouço nada, tá, gente? Eu não coloco músicas durante o dia, é muito raro. Geralmente eu coloco quando eu vou sair de casa, quando eu tô em movimento e etc. Nem pra treinar, às vezes eu coloco música, porque eu treino em casa. Eu coloco um vídeo de alguma coisa. Então, assim, descobri isso morando sozinha, né? Descobri isso na minha solitude de, cara, eu acordo bem sozinha, né? Eu acordo... se eu acordar com calma, na verdade, não só sozinha, se eu acordar com calma, eu acordo bem, então eu não sou uma pessoa que eu sou mal-humorada quando acordo, né? Então eu acho que sim, olha aí eu defendendo um ponto. Com certeza é a coisa mais clichê do mundo, qualquer pessoa que venha defender a paz, o primor de ser sozinho. Porque é óbvio que vai ser bom. Minimamente, gente, pelo amor de Deus, você só vai fazer o que você quer. Né? Você vai agir no seu modo mais egoísta ever. Só você sabe o que você gosta e o que você não gosta. E aí você vai providenciar isso. Então é óbvio que vai ser bom. E eu acho que só vai ser ruim se você é uma pessoa que é desesperada pela companhia do outro. E aí realmente pra você vai ser ruim. Mas eu acho que é impossível de dar errado alguém que faz só o que quer e acha ruim. Aí eu vou te falar que tem gente que, mesmo acompanhada, gente, dá um jeitinho de fazer só o que quer, tá? Aí é uma galera que, olha... Eu falo que essa galera não brinca. Mas pra nós, seres humanos, que às vezes viemos numa convivência onde a gente só faz o do outro e deixa as nossas vontades pra lá, eu entendo que esse é o momento pra gente, né, fazer por nós também. Agora, quando isso vira um lifestyle, quando eu só faço por mim, eu só tô na minha e tarará, de novo, a vida é de cada um, e eu nem tô aqui pra vir dizer assim o que é certo, o que é errado, mas eu vim dizer a minha visão
disso, de ouvir essas frases. Quando a gente tá sozinho, como eu falei, a gente só faz as nossas coisas. Se uma coisa incomoda, eu não vou me colocar no incômodo. Se uma coisa me estressa, eu não vou me colocar no estresse. Eu só vou ir no meu ritmo. As coisas só vão ter o meu ritmo e vão funcionar como eu quero que funcione. Correto? Correto. Então, onde é que eu evoluo nisso? Onde é que eu cresço sem isso? De novo, repetindo, para a pessoa que busca autodesenvolvimento. É extremamente doloroso e não é fácil. E muitas vezes eu tô aqui falando, mas eu mesma tô odiando o fato de que o outro, né, o aprendizado, na minha opinião, vem do convívio com o outro. Porque a solidão, ela pode organizar algumas coisas na nossa cabeça, ela pode trazer, né, algumas ideias mais claras, mas a convivência é que põe na prova. E exemplo que eu dou pra você é, você pode ficar 1000 anos solteira, eu mesma, anos de solteirice, pensando, né, relembrando de relações que tive, o que errei, o que acertei, mas é só entrando em relações novamente que você vai ter assim, nossa, isso aqui eu não quero nunca mais pra minha vida. Nossa, isso aqui eu não aceito mais. E o mais gostoso de tudo, nos casos que você precisou mudar alguma atitude sua, você se põe à prova, chega a hora, chega o momento, e aí uma coisa é só imaginar, eu nunca mais quero fazer isso, eu não quero mais ter atitudes assim. Só que se você nunca é colocado à prova, é difícil que isso aconteça. Eu até vi um vídeo, eu vou ver se eu acho aqui o arroba da menina e coloco pra falar do vídeo dela, onde, se eu não me engano, ela é profissional da área, ela é terapeuta, e aí ela fala que o nosso cérebro é um cérebro preguiçoso, ela fala, e ele só aprende meio que no desconforto mesmo. Porque se você só faz o que é o gostosinho, que é o que a gente faz quando tá numa convivência solo, né? Numa convivência só fazendo o que a gente quer, a gente vai escolher o que é menos doloroso, o caminho com menos atrito. Não vai ter atrito, não vai ter conflito. Não vai ter conflito. Só que aí não tem aprendizado, não tem crescimento, não tem, né? Imagina lá, Catiele, eu não quero brigar porque eu não gosto de conflito. E aí a situação se resolve? Não necessariamente. Bem possivelmente não se resolve. Então eu sou uma pessoa que eu me acostumo que eu sempre vou engolir a seco, eu vou deixar pra lá, eu tomo a culpa pra mim só pra não brigar. Você entende que também não é o caminho. Então o exemplo que ela dava é justamente nessas convivências com o problema, com o conflito, e aqui eu coloco, né, com o convívio com o outro, porque o outro muitas vezes nos traz esse conflito, é que a gente passa a ensinar o nosso cérebro como a resolver as coisas. Então, se alguma vez na vida você teve um relacionamento e depois que aquele relacionamento acabou você ficou muito mal e você internaliza que, então toda vez que eu termino um relacionamento eu fico muito mal. Isso aconteceu comigo? Eu acho que acontece com todos, né? E eu lembro que o primeiro relacionamento, meu Deus, fiquei mal, quase morre, né? E depois, quando eu terminei o segundo relacionamento, eu fiquei com aquele medão, acho que acontece com muitos. A gente fica com aquele medo de, será que eu vou sofrer tudo de novo aquilo, porque eu já sofri, eu já vi como é que é chato pra caramba, meu Deus. E foi meu terapeuta que falou, Catiele, você não é mais a pessoa daquela idade, você não é mais a pessoa daquele primeiro término. As coisas não vão correr como correram daquela vez. Mas como é que meu cérebro sabe disso, se eu me recuso a passar por isso? Eu tenho que passar por isso. Aí passado por isso, ter uma experiência diferente, aí o cérebro fala, afinal, até que não morre. Até que não morre. Então, assim, eu acho que existem convivências que existem justamente para isso, para lapidar o nosso conflito e confronto com problemas que, uma vez vencidos, vão nos dar a sabedoria para nunca mais passar por isso ou para passar por isso de uma maneira mais sábia. E aí, como eu falei, é só para quem quer evoluir, gente, porque para quem não quer, e eu tenho certeza que tem muitas pessoas que, não é nem julgamento, vão falar, Catiele, tô bem. Não quero mudar, não quero aprender, não quero conviver, não quero me estressar. Quero ser a pessoa solitária pro resto da minha vida. Tá bom. Tá bom. Mas assim, falando no sentido do autodesenvolvimento, na minha vida, eu sinto que o outro é essencial pro aprendizado. E é engraçado porque, às vezes eu me sinto
eu não sei se é uma necessidade humana, porque também não sou da área, né? Mas sabe quando você tem uma pessoa de referência, uma pessoa que você fala, nossa, que legal o que essa pessoa fala, ensina. Hoje na internet a gente tem muito disso, né? Tem muitas pessoas com perfis legais e conteúdos legais e tá tudo certo. Mas sabe na vida? Alguém assim na sua convivência, alguém que você convive e a pessoa evolui, e você também andando junto com ela acaba por evoluir, sabe isso? Eu não sei se mais alguém sente falta de ter uma convivência assim, e de andar com alguém assim, que você fala, poxa, vamos crescer junto e tal. E às vezes eu tinha feedback de amigos meus falando que eu era essa pessoa pra eles, mas eu não sentia que eu tinha alguém assim. Em alguns momentos tive, mas depois lá pra frente, acho que é porque eu era mais nova também, e aí quando a gente é mais novo, todo mundo é mais sábio que a gente. Só que depois de um tempo você vê que não. E eu tava refletindo nisso, depois eu pensei, cara, na verdade verdadeira, eu tenho sim pessoas que me ensinam muito, só que não ensinam do jeito que eu achava que elas poderiam ensinar. Elas não ensinam dizendo assim, olha, vamos lá, deixa eu te ensinar aqui um conceito novo que é tarará, tarará. Não, como é que elas me ensinam? Elas me ensinam fazendo eu me estressar. Brincadeira, não é só estresse. Mas elas me ensinam estando na convivência comigo. E aí, estando na convivência com essas pessoas, eu consigo aprender muito com elas, sem nem elas saberem. Sem nem elas saberem. E quando eu falei aqui, brincando, né, de me estressar, é o problema e o conflito que gera o aprendizado, não necessariamente é isso, tá, gente? Porque, como eu falei, pra quem quer aprender, você acha a lição em tudo quanto é canto. E eu aprendo muito observando as pessoas ao meu redor. Eu aprendo muito quando eu tô numa convivência e as pessoas contam dos seus problemas, contam como que elas se enfiaram no problema. Às vezes lá no futuro elas saem desse problema e eu aprendo com elas como é que elas saíram desse problema. Eu vejo na pele delas, elas passando por coisas, situações e me descrevendo situações e eu aprendo com isso. Então eu acho que o convívio com as pessoas, ele nossa, pra mim, assim, extremamente importante para uma vida de progresso. Porque o isolamento como muleta, como, olha como eu sou mais evoluído, porque eu acho que o ponto que eu queria trazer hoje pra vocês é isso, é achar que ficar sozinho é evolução. Eu não acho que é, mas é minha opinião. Eu não acho que é evolução. Você pode dizer que você gosta, que você prefere, e eu não acho que você é um grande gênio mago por achar isso. Eu acho que é bem óbvio. É bem óbvio que ficar sozinho é mais pacífico. É bem óbvio que você vai ter bem menos dor de cabeça se você só fizer suas vontades e fazer só o que você quer e não ver nunca ninguém na sua frente. Dá vontade de ser assim pra sempre? Dá. Tem momentos que eu me recolho e fico mais na minha? Obviamente que sim. É essencial pra mim, inclusive. Mas ter um lifestyle onde eu só fico sozinha e eu não convivo com mais ninguém e eu achar que eu vou ter uma iluminação, que eu vou transcender sem olhar pra cara de ninguém, eu acho um pouco difícil. Pra quem não sabe, até na história lá do próprio budismo que eu falei, né, que traz essa coisa do caminho do meio. Quando o príncipe lá, Siddhartha, que é o Buda, né, o Buda histórico, ele resolveu que ele ia buscar a sua iluminação, a primeira coisa que ele fez foi essa, inclusive, né? Deixa eu ficar sozinho, então. Largou mulher, largou filho, largou o castelo dele, falou, não quero mais ser príncipe, agora eu sou um ermitão, agora eu vou viver no meio do mato, vou ficar quietinho, vou ficar sozinho, vou ficar na minha. E logo ele viu que não tinha nada a ver. Porque várias pessoas, né, do tempo dele, ele religioso, faziam isso, e ainda tem muita gente que faz. E ele viu que, cara, nada a ver, que fita errada. Por quê? Porque ele precisava de pessoas junto. Ele precisava do convívio com o outro, e até porque, né, ele entendia que não adianta ele se iluminar e ser a pessoa mais sábia do mundo se ele guardasse isso só pra ele precisava espalhar isso também pra outras pessoas, precisava desse convívio com o mundo, né, gente, porque eu acho que é o que, no final das contas, vai nos testar, e eu acho tão gostoso. Você já teve essa sensação de quando você tem uma situação que você sempre passa por ela, te pega sempre, e você sempre mentaliza depois quando tá sozinho, cara, eu agi desse jeito, não queria muito que fosse diferente, queria conseguir fazer diferente, sabe, um domínio da situação, você não teve, aí você chega um momento em que, passando por aquela situação de novo, você faz completamente diferente, aí você se orgulha de você fala assim, gente, olha só o que eu fiz, sério, pra mim, eu acho que isso é muito lindo. Eu adoro quando isso acontece, quando eu consigo ter, não é domínio da situação, mas acho que domínio de mim mesma, de conseguir
passar por cima. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era mais nova, e até é meio injusto, né? Quando a gente compara, assim, a nossa vivência, quando a gente era muito jovenzinho. Realmente, a gente era muito bobinho. Mas, enfim, eu era uma pessoa que, ainda sou assim, eu tenho uns sentimentos bem intensos, só que quando eu era adolescente, acho que sendo mais novo, a gente tem mais intensidade ainda nos nossos sentimentos, e aí a gente quer quebrar tudo, né? Então eu tinha aquela mania, eu ainda tenho muita tendência a, como eu sinto muito intensamente, eu expresso muito intensamente, o clima inteiro do ambiente vem comigo. Então se eu tô bem, vai todo mundo ver a minha loucura, e se eu tô mal, vai ficar climão. Então sabendo disso, eu preciso ter muita consciência do que tá acontecendo, porque eu posso trazer o clima lá pra baixo, só porque eu tô pra baixo. Isso é bem perigoso, já aconteceu diversas vezes, sabe? De eu pesar o clima, de eu estragar rolê, porque eu fiquei mal, tava mal e tava mal. E aí teve um dia que eu tava mal, fiquei meio... qual que é a palavra, assim? Só vem em inglês na minha cabeça. Não é sobrecarregado, mas sabe quando você chega no ambiente, o ambiente tá cheio de gente, cheio de barulho, cheio de informação, e você fica meio sobrecarregado, assim, meio tonto, meio atordoado, meio, meu Deus, são pessoas que você não conhece, são pessoas novas, tem que conhecer um monte de gente nova e tal. E eu fiquei muito desconfortável com isso. E a chance de eu ter pesado o clima pra única pessoa que me levou, que me conhecia ali, era muito alta. Tanto que eu comecei a andar por esse caminho. Eu fui indo, eu me senti mal, eu comecei a me fechar, comecei a pesar o clima ali, a pessoa que me trouxe ficou assim, né, vendo que as coisas já não estavam tudo bem, que eu já tava meio estranha, meio, né, diferente do que eu geralmente sou, e eu tava já querendo, porque eu não sei se vocês são assim, né, quando a gente tem os sentimentos, a gente quer que a pessoa entenda o que a gente tá sentindo, e aí às vezes a gente quer que a pessoa sinta aquilo bem como a gente tá sentindo. Então eu fui lá e peguei meus sentimentos e eu tentei até desabafar com a pessoa, tipo, olha, eu tô sobrecarregada, esse lugar aqui é muito confuso, tem muita gente e tal, eu queria que a pessoa me ajudasse, sabe? Eu tava quase falando assim, porra, me ajuda. Só que realmente, de verdade, a gente não tinha como a pessoa me ajudar. Até a própria pessoa ficou, tá, ok, você quer ir embora? O que é? Né? E aí eu lembro que eu falei, não, pera lá, gente. Pessoa não, claramente não era a pessoa que ia resolver esse problema, porque não era um problema dela, era um problema meu. Aí eu fui lá no banheiro, bem cena de filme, né? Olhei pro espelho e falei, quem é a gatona? Quase isso, tá? Eu falei, não, gente, não dá. Eu tô sobrecarregada, etc, mas agora eu preciso trazer o meu melhor. Falei comigo, né? Eu preciso trazer o meu melhor, e tarará, porra. É pra ser... Porque não, e isso talvez em outro dia eu falo no episódio. Que é uma coisa que eu ainda tô aprendendo, e por isso que eu tô animada de falar, porque é novo pra mim. Eu, sim, sinto as coisas com muita intensidade, mas eu tenho que aprender, e quero aprender, a regular a minha emoção. Eu posso sentir, e tá tudo bem. Só que o que eu não posso é ficar mal e achar que o mundo tem que resolver meus problemas. Então eu tenho uma dificuldade muito grande de parar de sentir uma coisa. De, ok, veio o sentimento, mas e agora? Não, eu fico colocando lenha na fogueira, eu aumento o sentimento e daqui a pouco se era um desconfortozinho pequenininho por uma coisa, eu já aumento e deixo tipo um desconforto gigantesco, eu fico colocando lenha na fogueira, entendeu? Eu fico, sei lá, se eu tô triste, eu trago mais memória triste na minha cabeça pra eu ficar pior ainda, e isso não é legal, né? Então é um processo que eu tô de melhorar isso. E nesse momento eu tava passando por esse processo, eu tava mal, eu tava desconfortável, e eu fiquei, sabe, aumentando aquele desconforto. Aí eu falei pra mim mesma no banheiro, eu falei, não dá. Eu falei, não dá, essa não sou eu, essas pessoas não me conhecem, e eu não quero que elas me conheçam sendo a pessoa esquisita. Elas não têm culpa do que tá acontecendo, elas não me conhecem, não sabem sobre mim, e quem tem que lidar com esse sentimento sou eu. Eu falei, então, Angélica, esquece, você vai usar a sua DRT de atriz, e você vai sair lá, e você vai mostrar que você é simpática, assim, porque você é poderosa, né? Aí eu fui. E aí eu entreguei horrores. Eu fui assim, ó, falei, cara, só vai. E foi muito novo pra mim, gente, que eu não tô acostumada a fazer isso. Juro pra ti. E fiz. E aí eu te pergunto, e se eu sou a pessoa que, ai, gente, eu fico na minha, eu só fico em casa sozinha todos os dias, porque eu gosto da minha presença, eu gosto de curtir minha companhia, as minhas coisas, assistir as minhas séries, sabe, ouvir as minhas músicas. Quando é que eu evoluo nisso? Nunca na minha vida. Nunca na minha vida, gente, nunca na minha vida. Então, assim, vim aqui vos trazer isso, que é uma reflexão minha. Acho que a solidão, ela é muito necessária muitas vezes para essa higiene mental e emocional nossa,
mas ela ser ponto de parada, de morada, de eu sempre tô aqui e essa sou eu. Pra quem quer evolução, na minha jornada buscando evolução, eu não acho que é o caminho. Eu acredito muito no outro como campo de aprendizado, como é hora de provar se você aprendeu ou não, é você lidando com aquela pessoa, sabe aquela coisa de ai, Deus me dá paciência, e aí você só começa a ter bucha, porque aí é o universo falando assim, testa aí a paciência, vamos ver se tem paciência, testa aí, vamos ver se você tem paciência. Inclusive, se você é uma pessoa que sabe ter paciência, você me ensina, você vem aqui nos comentários e me ensina como é que foi sua jornada com a paciência, que eu ainda não tenho. Engraçado, para algumas coisas eu tenho, para outras eu não tenho mesmo. Tô no caminho. Um dia que eu tiver uma luz sobre isso, eu vou até ler um livro sobre, pra ver se me dá uma luz. Eu trago pra vocês. Mas é isso que eu queria compartilhar hoje. Cuidado com o isolamento, cuidado com o polo de não conseguir viver sozinho e sempre se cercar dos outros né? E com o polo de eu sou sozinho e não quero saber de ninguém, assim que eu tenho minha paz, blá, blá, blá. Eu acho que tem que ter esses dois momentos e que gostoso que a gente poder viver esses dois momentos, né? O momento do recarregar a bateria e o momento de bora aprender, bora lá, cortina abriu, o público tá esperando, bora, né? Então é isso, gente. Obrigada pra quem ficou até aqui. Não esqueça, né, de interagir, como eu disse, pra fazer esse canal crescer. Curta, compartilhe com as pessoas, tá? Se quiser me seguir lá no Instagram, tem o Cativeiro Cash e também tem o Cativante, meu perfil pessoal. Tô aqui toda semana e durante a semana eu vou soltando uns conteúdinhos mais curtinhos pra vocês. De novo, gente, é uma vivência minha, não sou profissional de nada, exceto da comunicação e da atuação. Mas acho que tem alguns pensamentos que nos ocorrem que às vezes a gente acha que é único, mas tem um monte de gente que tá passando e pensando pela mesma coisa e às vezes nunca sabemos, né? Daqui a pouco você tá aí e precisa ouvir isso, mas não só por precisar ouvir, que seja pode fazer uma companhia também, a gente seja amigo e amiga, tá bom? É isso, gente. Um beijinho, obrigada e até a próxima.